A nossa conversa vai ser em torno da produção sul-mato-grossense de soja e também as expectativas para a segunda safra de milho. André, é sempre um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E André, agora no intervalo eu conversava contigo a respeito da soja no Mato Grosso do Sul. Tenho andado por aí pelas propriedades, em alguns municípios, e tenho visto que parece que está tudo muito bem. Como é que está a sua avaliação a respeito dessa campanha atual? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês também. Agradecemos a oportunidade de poder tanto alertar quanto parabenizar o produtor, que nessa safra realmente as nossas lavouras de soja estão muito bonitas. A gente teve aquele susto, né, no começo da semeadura aí, uma semeadura bem conturbada em função de um setembro muito seco, outubro muito seco, mas depois a gente experimentou uma normalização dos regimes pluviométricos. A soja teve um período vegetativo um pouco mais prejudicado em função das chuvas em menor volume, mas depois entrou no reprodutivo com uma boa oferta de chuva. Isso, para o desenvolvimento e para a consolidação de uma boa produtividade, é extremamente propício, porque a gente entra num estádio reprodutivo da soja, que é onde ela coloca grãos, onde ela enche vagem, né, enche os grãos na vagem. A gente entra numa situação muito melhor, porque o sistema radicular se aprofundou buscando água lá no fundo, e aí depois, na hora de encher grãos, ela está com aquele conforto térmico, porque as chuvas estão fazendo aquele arrefecimento aí na lavoura. Então a gente está muito otimista, a gente espera aí que as médias fiquem acima do nosso previsto aí de 52 sacos, né? Se Deus quiser, a gente passa de 10 milhões de toneladas nessa safra 19-20. Houve diferenciação nessa safra nova 19-20 em relação à outra, em relação à área ocupada de soja, e se ocupou aonde que aconteceu essa ocupação? Sobre quais áreas aconteceu? Nós tivemos realmente a campo, olhando isso bem de perto, Fabiano. A gente teve uma consolidação do que a gente previa em torno de 6% na área. Então, hoje a gente já tem 3 milhões e 100 mil hectares aproximadamente de soja semeado, sendo bem conduzido. De uma maneira em geral, essas lavouras estão muito boas. Essas expansões saíram onde sempre vem acontecendo, né? Aqui na região do município de Campo Grande, nas novas áreas agrícolas, fronteiras agrícolas, aí, né? Bandeirante, Araguari. A gente teve também... Áreas tradicionais de pastagem. Exatamente, áreas tradicionais de pastagem que estão sendo gradativamente abertas para grãos e assim, o produtor está com uma tecnologia bacana de abertura de área, construindo fertilidade, buscando novas alternativas para o manejo de matéria orgânica no solo. Então a gente vê um produtor muito mais maduro na hora de colocar esse investimento, colocar o dinheiro em novas áreas, né? Buscando aí realmente já abrir a área com uma produtividade interessante. André, eu tenho conversado com sojicultores de vários estados brasileiros, aqui no Mato Grosso do Sul também, e tem tido uma corrida, uma preocupação muito forte em buscar tecnologias e técnicas que visem reduzir os custos. Eu não diria investimento, mas custos mesmo de produção para o produtor. Mato Grosso do Sul, o produtor tem realizado isso? Como que ele tem chegado, encontrado essas tecnologias? O que a gente percebe hoje é o seguinte: o produtor ele está interessado em investir naquilo que resulta em produtividade para ele. Então, não necessariamente ele busca uma redução de custo de produção. Porque é sabido que para você ter uma produtividade maior, você tem que lançar a mão de mais investimentos e isso automaticamente aumenta o seu custo de produção. O que a gente percebe é que o produtor ele tem deixado de acreditar naquela conversinha mole de quem quer só vender um produto, quem quer vender uma tecnologia, mas não tem embasamento teórico. Nós fizemos agora, a ProSoja é mantenedora da Fundação de Pesquisa da Fundação MS, e nós tivemos agora o último Showtech, no final de janeiro agora, foi um recorde de público já no segundo dia, com mais de 15 mil pessoas atravessando a feira. Essencialmente produtores em busca de tecnologia que agregassem seu custo de produção coisas que no frigir dos ovos vai incrementar exponencialmente a sua rentabilidade e a sua produtividade. Então, isso
no princípio, pode ser um pouquinho a mais no custo de produção dele, mas como a produtividade vem muito alta, em sacos por hectare, acaba sendo mais baixo o custo para ele no final das contas, entendeu? Ele produziu muito, gastou um pouquinho a mais, então aquilo que ele gastou foi compensado pela alta produtividade. A gente tem visto produtores muito mais informados, muito mais interessados em tecnologias que realmente agregam sacos por hectare na sua lavoura. E por falar em sacos por hectare, para Mato Grosso do Sul, qual que é a expectativa de produção para essa safra? Olha, a gente espera aumentar aí os 10 milhões de toneladas que a gente esperava, né? 9,9, a gente já espera passar dos 10 milhões. Isso necessariamente precisa ser mais que 52 sacos por hectare. A princípio, as lavouras estão em condições excelentes em todo o Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, Chapadão, Maracaju, Ponta Porã. São lavouras que estão em estágio reprodutivo, né? Agora no meio do enchimento de grãos, então nós temos fevereiro inteiro pela frente. Chegou no melhor estágio, numa condição Exatamente. mais adequada de ponto de vista de clima. Muito adequada, luminosidade boa, temperaturas altas, mas com a chuva para dar uma amenizada nisso aí. Então realmente está sendo uma safra muito boa, a gente espera acima de 52 sacos de média de produtividade aí para o estado. Como é que está a comercialização do produtor sul-mato-grossense? Bem avançada, o produtor experimentou ótimos preços ao longo do desenvolvimento dessa safra e por ele também já ter essa estratégia de comercialização futura, é uma estratégia que o produtor tem visto amarrado o custo de produção à comercialização. Isso dá uma segurança muito boa, ele sabe, ele tem aí o histórico de produtividade da área dele, então ele vem comercializando aí 40, 45 sacos, 35 sacos por hectare, o que leva a gente aí num patamar de comercialização dessa safra acima de 50%. A gente já tem comercializado mais da metade da safra antes mesmo da colheita, que mal começou no estado, né? Tá certo, André? Conversando um pouco sobre soja, vamos falar um pouco a respeito de milho. André comentou a comercialização agora da soja no Mato Grosso do Sul e falando de milho, nós temos alguns estados que estão muito adiantados na safra também. Mato Grosso está comercializando muito da sua safra. E alguns dos estados, inclusive Mato Grosso através do IMEA e o Paraná através do DERAL. O DERAL já disse que 7% a menos na produção de milho de segunda safra no estado do Paraná. Quero saber quais são as estimativas, porque a soja vem muito bem, né? O milho aqui no Mato Grosso do Sul há uma previsão que está muito real de ter uma geada no mês de junho. Qual que é a expectativa da AproSoja MS para o milho segunda safra sul-mato-grossense? Olha, realmente a AproSoja está muito apreensiva em relação ao milho segunda safra. Nós tivemos um recorde de segunda safra no ano passado, né? Então, isso aí, somado a aberturas de novas áreas, produtor antenado em tecnologia e um preço do milho extremamente atrativo, e que deve subir ainda? Que deve subir, porque nós estamos numa demanda muito aquecida, né? Então, nós estamos assim com um apelo para cultivo de segunda safra com milho muito grande. E isso, para a gente que experimentou aí 14 dias de atraso efetivo da safra, mas quando a gente pega a mesma área plantada de milho do ano passado, a gente teve 21 dias de atraso, né? Nós demoramos 21 dias a mais para semear a mesma área que a gente semeou de safrinha o ano passado. Então, isso significa um atraso muito importante que leva o milho segunda safra para uma janela de semeadura fora de zoneamento agroclimático, o que traz um risco muito grande para o produtor. O que resta para o produtor agora é ele saber exatamente, conhecer as suas áreas, saber qual é o seu custo de produção e até que nível ele pode entrar, ou até onde ele está disposto a quebrar a sua safra para ainda assim ter lucro semeando milho. Nós, a semana passada, a gente lançou aí algumas postagens falando para o produtor que o milho segunda safra não é apenas a única opção que ele tem para a segunda safra. Investir em fertilidade, investir em perfil de solo, investir em culturas de cobertura, também é uma forma de rentabilizar a cultura, porque ela coloca fertilizante no seu solo, ela dá uma dinâmica, né, completamente diferente aí para o seu solo, para você continuar produzindo bem a soja.
E ao passo que você pode também entrar com culturas de inverno, onde no sul do estado, onde você tem clima para isso, tem o sorgo também, que é um substituto para o milho, tem um custo de produção menor, tem uma janela de semeadura alguns dias mais flexível, né? Então a gente tem alertado o produtor de milho que semear o milho após o primeiro decênio do mês de março é realmente um risco muito grande, ele tem que estar muito ciente do que ele está fazendo, para que uma geada, como a Embrapa falou aí em meados de junho, ou mesmo uma estiagem, uma falta de luminosidade aí na época de pendoamento do milho, que é muito importante nessa época, não pegue de surpresa e deixe ele descoberto no seu custo de produção para honrar suas contas aí no final do ano, né? O produtor que tradicionalmente cultiva soja, soja na primeira safra, milho na segunda, como é que foi ou como que está sendo a aquisição de insumos para a segunda safra? Ele já fez essa aquisição, né? Nesse momento já fica um pouco mais difícil ou não para mudar a estratégia que ele estava tendo de campo, André? Sim, principalmente quem fez a aquisição de sementes, né? Porque as sementes, a maioria das sementes já estão na lavoura nessa hora. Então, a gente vem acompanhando e informando o produtor de que a safra de milho vai ser mais restrita desde quando a gente iniciou a semeadura da soja, justamente para o produtor não fazer a compra desses insumos de maneira desordenada e comprar apenas o que ele tem certeza que ele vai semear na janela correta. Aí, de última hora, se ele resolver semear um pouco a mais, ele pega uma semente e acaba fazendo essa semeadura. O que aconteceu na safra passada? A safra passada teve bastante gente que começou a plantar 15 de janeiro o milho segunda safra e quando foi lá no dia 20 de fevereiro estava com a área disponível e pôde semear um pouquinho mais de milho. E a gente sabe que esse ano nós não teremos essa oportunidade. Então a gente realmente espera que o produtor não seja pego no contrapé e não tenha adquirido insumos a mais do que ele vai ser capaz de semear aí na segunda safra de milho. André, para encerrar a nossa entrevista, apesar dessas lacunas, esses questionamentos que sempre ficam, principalmente na segunda safra, por conta de inverno, por conta de risco de geada, Mato Grosso do Sul deve ter uma boa safra ainda assim para o milho nessa campanha 19/20. Nós esperamos, nós temos aí relatos de boa pluviosidade, então a gente acredita que o desenvolvimento do milho na segunda safra vai ocorrer da melhor maneira possível. O produtor, como eu disse, está muito bem informado, ele sabe que precisa adubar, precisa fazer o controle de pragas, né? Agora a gente tem aí a cigarrinha do milho, que é uma nova praga aí que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, tem que fazer manejo, tem que escolher as cultivares corretas. Então, a gente espera que um produtor bem informado, dentro de uma safra com um clima que tem previsão de ser normal aí, até a chegada da geada, que a gente está prevendo aí já também com um pouco de antecipação, a gente prevê que tenha, sim, bons resultados, desde que o produtor tome cuidado para semear esse milho da melhor forma possível e que faça uso aí dos protocolos de sanidade que a gente tanto prega no Mato Grosso do Sul.